começou a gravação? Deixa eu... Não. Iniciar a gravação. Pronto. Agora começamos, né? Então a gente vai falar agora dessa segunda lista, né? Então, como é que a gente faria essa lista? Ela é focada assim, eu não compartilhei, minha culpa, minha máxima culpa. Então, essa segunda lista que a gente vai falar hoje, ela é focada nas estruturas de dados, né? Então, a gente tem exercícios de fila, lista, pilha e fila, né? Fila, pilha, lista e fila, pilha e lista. Ok? Então, ela é uma lista de como de exercício de como é que a gente aplica essas estruturas para resolver determinados problemas. Vocês conseguiram fazer alguma? Tentaram fazer? Me expliquem aí, me ajudem um pouco. Tentaram fazer? Essa, ao menos eu não. Então vamos lá, vamos tentar fazer. Primeira, apresente a implementação de duas filas circulares em um vetor de 20 posições. O que é uma fila circular? A gente falou quando a gente falou de fila, que uma forma da gente implementar uma fila é em um vetor, certo, gente? Eu tenho aqui esse bloco de notas com tem duas operações básicas quando a gente fala em fila, que é enqueue e dequeue. Enqueue Professor? é enfileirar, diga. Tem como aumentar um pouquinho a fonte aí do bloco de notas? Pode ter alguém que está assistindo pelo celular, né? Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Enqueue é enfileirar e dequeue é desenfileirar, certo? Então, de onde é que vem isso? O queue é fila. Então, quando eu vou colocar na fila, eu vou fazer um enqueue. E quando eu vou tirar da fila, eu vou fazer um dequeue. Ok? Então, como é que vamos pensar uma fila implementada no vetor. Certo? Para a simplicidade, vamos pensar no vetor de inteiros. Então, aqui eu tenho int fila. Tá aqui 10 posições, certo, gente? Fazer primeiro aqui uma fila, é um vetor com 10 posições. Depois a gente vai fazer a questão 1. E aí eu vou ter que um enqueue. Int x. O que é que eu vou fazer, gente? Uma fila, ela vai ter o início da fila e o final da fila. A fila tá aqui, essa fila aqui tá vazia, né? Início e fim igual a 0. Certo? É o índice 0. Então, quando eu vou colocar algum elemento, eu vou colocar um elemento aonde, gente? Onde é que eu coloco algum elemento na fila? No índice 0. Não, mas em que? No início ou no fim? No início. Não, fila. Você chega numa fila e vai para o início da fila? Ah, sim, no fim. Fim, né?
Ninguém nem imagina ir para o início da fila, né? A gente vai para o fim, né? Só no Brasil a gente tenta entrar na frente. Não é que eu pensei que era o primeiro elemento da fila aí. A gente bem tenta, né? Mas como o brasileiro ele é expert em fila, fica só na tentativa. O primeiro elemento pode ser o fim e o início, né? Ao mesmo tempo. Mas é sempre no Isso fim. aí é uma situação particular quando nossa fila ela ainda está vazia. Então, gente, a gente coloca elemento aonde? No fim. Da fila. É como a gente diria lá na época do do jardim da infância, né? Aquela coisa que a gente falava aí, quem vai chegando vai ficando atrás, né? Então, quando eu vou colocando na fila, o que é que eu faço? Eu faço que fila fim vai receber o valor que eu vou colocar, né? E meu fim passa a ser quem? E mais um, não é isso, gente? Isso é meu em Kiwi, né? Ok? E qual seria o de Kiwi? Meu de Kiwi seria o que exatamente, gente? A gente vai tirar da onde? Hein? Fim menos um. Fim menos um. Não, é início aí, não. Início, né? Início. Então, x é igual a início, a fila, Isso. Desculpa. início. Aí eu vou fazer início igual a início mais um, por quê? Você sabe me dizer por quê? Porque o primeiro do início vai sair e vai passar a ser O próximo. o subsequente. Exatamente. Certo? Então, esse daqui, gente, é o algoritmo básico. Então, quando se programa, a gente pensa, eu pelo menos, eu gosto de pensar assim, eu acho que isso é mais produtivo. A gente pensa na solução geral, a gente não trata as questões particulares para a gente validar o pensamento. Isso aí é o pensamento geral. Qual é o pensamento geral? Quando eu vou enfileirar e quando eu vou desenfileirar, eu faço isso, né? O que é que eu não verifiquei aqui no enfileirar e no desenfileirar? Eu posso colocar alguma coisa se a fila estiver cheia? Hein, gente? Não. Não. Eu posso tirar alguma coisa se a fila está vazia? Não. Não. Então, eu tenho que ter o que aqui? Verificar se a fila está vazia. Se início for igual a fim, quer dizer que a minha fila está o quê? Vazia. Vazia, né? Então, eu vou botar aqui print F, né? Sim. É? Fila vazia. Chefe. Não, é porque eu estava viajando aqui. Quando você começa a programar com milhares de linguagens, aí tem hora que você se passa, né? Então, eu vou ter uma coisa assim, né? Mas aqui eu tenho que dar um return, né? Posso colocar aqui, por exemplo, se eu assumir que eu vou guardar somente números naturais, eu poderia fazer uma coisa desse tipo. Certo? Funcionaria, ok? Até aqui tudo bem, gente? E como é que eu vejo se a fila tá cheia aqui? Vou ter que ter um retorno, né? If fim for igual no caso aqui eu vou chamar aqui de n,
define N10. Se enfim for igual a N. A fila tá o quê? Cheia. Cheia. Aí eu vou fazer o quê? Aqui o código para a gente adiantar ao lado, fila cheia. Se não, aí eu, ok? Só que isso não resolve um problema, né? Que a gente mostrou em sala. Não sei se você se lembra qual é o problema que isso não resolve. Que é exatamente esse aqui. À medida que eu for tirando elementos da fila, o meu início... Imagina, eu começo a fila aqui com o início em 0 e o fim também em 0 e vou colocando elementos. À medida que eu for fazendo isso, o meu início vai subindo, né, gente? E o meu fim só vai até N. Quando chegar em N, só vai até N-1. Chegou em N, a fila tá cheia. Só que, à medida que eu for tirando elementos da lista, eu tiro eles a partir do início, essa parte aqui não vai ser mais usada. Então, eu teria que ter alguma forma de fazer. Chegou no final aqui, eu trazer o fim para usar essas posições iniciais que estão em desuso e ele ir crescendo, que é o que a gente chama de fila circular. Porque a gente faz um comportamento circular no vetor. Então, eu teria que fazer alguma coisa do tipo, ó, se fim for igual a N, fim igual a 0. Certo? Então, eu poderia fazer isso. Uma forma da gente fazer isso é exatamente isso, se fim for igual a N. No caso, seria uma fila infinita? Não, não seria infinita. Eu vou usar todas as posições do vetor. Porque quando eu cheguei na... Porque se tiver a posição em branco, eu vou usar todas as posições do vetor. Então, eu vou ter que fazer isso, tanto com fim quanto com início. Se eu incrementar e chegar na posição N, eu vou para a posição 0. Certo? Só que tem uma pegadinha aí. Aí, esses condicionantes aqui, eles não funcionam mais. Eu posso fazer, gente, uma coisa interessante. Como é que eu... Imagine que N foi igual a 5. Como é que eu faço esse comportamento? 5 mais 1 é 6. Eu faço que isso vire 0. Quer ver uma forma fácil da gente fazer isso? Não, desculpe. Se N for 6. Como é que eu faço isso? Uma forma fácil de eu fazer isso é eu fazer... Quando eu fizer fim mais 1, eu usar aqui mod N. O resto da divisão inteira. Porque se 5 mais 1 for 6, o resto... 6 resto 6 vai dar quanto? 0. Ele automaticamente faz esse mesmo comportamento aqui, de uma forma mais elegante. Por que de uma forma mais elegante? Porque eu também posso usar isso para fazer as minhas comparações. Eu faço isso. Ok, gente? E aí eu vou fazer minhas comparações. Eu posso fazer início igual a fim. E quando o vetor estiver cheio, eu vou assumir
eu vou assumir o seguinte comportamento, gente, para o vetor cheio. Quando o fim for imediatamente anterior ao início, eu vou assumir que o vetor está cheio. Como é que eu calculo isso? Se φ mais 1, e aí eu vou ter que usar o mod, porque aí eu usando o mod eu faço todas as posições possíveis, foi igual a início. Pronto. Estou implementado minha fila circular. Ok, gente? Só que não é isso que a questão pede, concordam? O que é que a questão pede? Hein? A questão pede duas filas circulares no vetor de 20 posições. Então, eu vou definir aqui um M de Maria, 20, e vou fazer aqui int M, fila M. E aí eu vou ter início e fim da primeira fila, e início 1 e fim 1 da segunda fila. Vou botar aqui início 2 e fim 2, certo, gente? A primeira fila está bem definida, não vai mudar nada, só que eu vou ter que implementar uma segunda fila, que ela começa na posição 10 e termina na posição o quê? 19, né, gente? Que o tamanho do vetor é o 20. Ok? Como é que eu faço isso? Bem, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou ter que aproveitar esse código e alterar ele, né? Tá ok até agora? Vou abrir um outro bloco de notas para poder ter espaço para a gente mostrar. Bem, vou colocar aqui a segunda parte, que é o InKey e DKey da fila 2. Ok, gente? Qual é o comportamento do DKey e da fila 2? Início igual a fim, fila vazia, ok. X igual a fila início, certo? Aí eu faço início igual a início mais 1, mod N. Aí eu tenho que pensar início mais 1, mod N. Isso vai parar onde? Eu tô indo de quanto a quanto, gente? De 10 a 19, né? Vamos pensar, se início for 10, aí eu vou incrementar. Início passa a ser 10 mais 1, 11. Mod 20. Isso dá o quê? Hein, gente? 11, né? Se início for 11, 11 mais 1, 12, mod 20, 12. Se início for 19, 19 mais 1, 20, mod 20 dá quanto? 0. 0, né?
Bem, é o que eu quero? Pode ser. Uma forma de eu fazer isso fácil é o seguinte, gente. Eu também posso fazer o seguinte. Eu faço... Em vez de eu tentar calcular assim, eu faço todas as operações, tirando 10, faço normal. Eu faço, início é 19, né? Eu vou operar, então, com ele sendo 9. E aí eu faço 9 mais 1 dá quanto? 10. Mod 10 dá quanto? 0. E aí, depois, no final, eu acrescento quem? O 10, que é o N. Então, eu faço início menos N mais mod N. E depois de tudo, eu faço o quê? Mais 10. Se eu fizer desse jeito, é uma forma de eu fazer esse incremento que eu posso utilizar também naquele cálculo lá do fim. Essa fórmula se aplica a usar aqui no fim. Se φ menos n mais 1 mod n mais 10 foi igual a início, ok. E aqui o φ também eu vou incrementar desse jeito. E aí eu vou trabalhando exatamente. Isso vai funcionar porque os valores de início e fim eles vão ficar entre 10 e 19. Se eles fizerem o teste de mesa, vai funcionar. Então, eu tenho uma operação em kiwi e dekiwi para a fila 1, e uma operação em kiwi que vai de 0 a 9, e uma operação em kiwi e dekiwi para a fila 2, que vai de 10 a 19. Ok, gente? Ok. Eu gastei um tempinho nessa primeira questão, não foi? Alguns minutos. Mas acho que é importante a gente pegar a ideia da coisa. Certo? Bem, segunda questão. Eu tenho uma lista duplamente encadeada circular. Certo? Eu vou deixar vocês brincarem um pouquinho com listas depois. Eu vou pular ela. Mas qual é a ideia? Você inserir um novo valor de forma ordenada, buscar um elemento. Como é que a gente vai trabalhar com essas coisas? Se a gente for para a nossa aula, a gente mostrou lista duplamente encadeada. Então, eu mostrei que é uma estrutura que você tem anterior e próximo e o valor. A gente define a estrutura. E aqui a gente faz a inserção na lista duplamente encadeada. Você aloca uma nova posição, lista asterisco novo, aloca. Anterior, aqui no caso, dessa nova posição é nulo. Valor vai ser um valor val. Próximo vai apontar para o início da lista. Aí você faz o anterior do início da lista apontar para o novo. Então, você vai fazendo aqui, ó, valor nulo, val, próximo aponta, anterior aponta para o novo, e agora a minha lista começa no novo. E como é que eu apago? Eu vou apagar como, gente? Eu vou buscar um valor a partir do início, faço busca igual a lista, e vou incrementando busca como busca próximo, até achar o valor que eu quero, que é o Y. Achei o valor que eu quero, uma busca. Como é que eu apago? Se o valor que eu quero apagar é o Y, o anterior do Y, o próximo dele vai apontar para o Z,
que é o busca próximo. Busca antepróximo aponta para busca próximo, que é isso. E o próximo, que é o Z, o anterior dele vai apontar para a busca ante, para o anterior do Y. Então, o anterior do Z vai apontar para o X. Se é o primeiro elemento quer dizer que eu não tenho um elemento anterior ao primeiro elemento, então eu faço que minha lista vai apontar para o próximo elemento e esse próximo elemento vai apontar para nulo, certo? Essa é a forma que a gente faz. E aí, como é que eu faço com a lista duplamente encadeada circular? Aí eu vou ter que, em vez da lista ela terminar, ela vai voltar, certo? Então, o final da lista volta para o início e o início vai para o fim. Então, eu vou ter que implementar minha inserção, busca e remoção desta forma, certo? Isso aí é um pouco mais trabalhoso. Aí eu peço para você fazer a inserção de forma ordenada. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas isso aí dá para vocês fazerem. Uma lista simplesmente encadeada é bem mais tranquila. E aí eu peço para vocês trabalharem com ela ordenada. Bem, questão 5. Na questão 5, eu peço para vocês verificarem se uma palavra é um palíndromo. Certo? Como é que eu posso ver que uma palavra é um palíndromo, gente? Hein? Então, Ana é um palíndromo. Por quê? Se eu ler da esquerda para a direita, é a mesma coisa da direita para a esquerda. Concordam? Sim. Então, uma forma de eu ver um palíndromo, né, eu defino uma palavra, né? Então, eu defino uma string, certo? Então, eu dou aqui um scanf. Vamos dizer assim. Palavra 20. Aqui um char, palavra 20, ok, gente? Aí eu faço um scanf, %s, palavra, ok? Certo. Eu posso por exemplo, uma forma de eu verificar se é um palíndromo seria eu criar uma nova palavra, palavra 220, e aí eu faço o seguinte, eu faço para igual a 0 e menor que 20 ou palavra de i igual a nulo, e mais. Eu faço o seguinte, eu vou colocar aqui imaginar que a gente implementou uma função na pilha. Push palavra aí. Ok? Então, eu empilho todos os elementos na pilha. Certo, gente? E aí, agora, vamos supor que eu implemente a minha pilha
E aí eu faço, eu vou verificar se a pilha está vazia. Se a pilha não estiver vazia, eu vou desempilhando. Ok, gente? Então, vamos supor que eu tenho uma função para ver se a pilha está vazia. While stack not empty. Enquanto a pilha não estiver vazia, aí eu faço aqui. Igual a 0. Enquanto a pilha não estiver vazia, eu vou fazer com que palavra de i vai receber top, vai receber o caractere que tá na pilha. E aí eu faço i++. Fiz isso, eu estou carregando todo... Palavra 2, desculpa. Eu estou carregando uma nova string. Terminei, eu faço o quê? Eu defino, eu fecho ela, né? Para eu fechar a string, eu boto /0 aqui. If strcomp palavra e palavra 2. Se não me engano, a função é essa mesma, né? Se strcomp, eu vou dizer o quê? É um palíndromo, né? Se strcomp é ok, é um palíndromo. Basicamente, seria uma coisa desse tipo, gente. Porque quando eu empilho, eu vou colocar o início, depois vou subindo até o final. Só que quando eu desempilho, eu vou desempilhar de quanto? Do final para o início, concordo? Sim. Então, é uma forma de eu verificar se é um palíndromo. Ok? Ok, certo. Bem, questão 6. As pilhas ordenadas de forma decrescente. Desempile os elementos dessa pilha e empilhe em P3, de modo que os elementos fiquem ordenados de forma decrescente. Isso aí eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho também, certo? Isso aqui acho que eu vou repetir. Ordenada de forma crescente pelo MP2. Eu repeti essa palavra aqui. E a mesma coisa, gente, a gente pensar de como é que eu implemento uma pilha. E aí, como é que eu implemento uma pilha, gente? Eu defino o tamanho da pilha. Questão 8. Aqui, tamanho da pilha 50. E aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter stack n. Certo? Aqui uma pilha de inteiros. Certo, gente? E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu coloco na pilha, gente? Eu vejo simplesmente... Eu vou ter aqui um topo, né? Que eu vou chamar aqui top. Certo? Se a pilha estiver vazia, eu vou colocar aqui top -1. Certo? If top for menor que n, certo? Então, top 0, a próxima posição que eu vou fazer, eu faço top ++,
Faço 0, 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver. Eu vou colocando, né, até chegar na posição N-1. Então, se topo for menor que N, então eu faço o quê? Stack de topo igual a X. Top mais mais. É uma forma da gente fazer. Começar topo como 0. A primeira posição, se a pilha estiver vazia, eu vou colocar na posição 0. Top. Como é que seria o pop? Top menos menos. X igual a stack top. Return X. O que é que eu não estou verificando aqui, gente? Hein? Eu não estou verificando aqui se a pilha está vazia. Como é que eu verifico se a pilha está vazia? If top foi igual a 0, é porque a pilha está o quê? Vazia, né? Então, se a pilha estiver vazia, eu vou chamar isso aqui de quê? Quando a pilha está vazia, a gente chama isso de quê, gente? Stack underflow. Quando a pilha não está vazia, eu faço isso. Se a pilha estiver vazia, é um stack underflow, eu retorno menos 1. Se a pilha... Aqui eu posso retornar aqui, por exemplo, 0, dizer que está ok. E se a pilha estiver cheia, eu vou ter aqui 1. Printf stack overflow. E aí eu retorno aqui menos 1. Tá claro, gente? Isso aí é o algoritmo básico. Ok? Ok. Como é que eu transformo agora para colocar... Eu vou colocar agora um vetor... o primeiro é de 0 a 549, né? E o outro é de 50 a 99, não é isso, gente? Isso. Pronto. Então, vou dizer aqui que N é 50, M 100. A primeira aqui vai até... Ok. E o segundo eu vou ter o quê? Um top 2. Que ele inicia em que posição, gente? E na posição 50, não é isso? E aí, se top 2 chegou em 50, chegou em N, eu tenho o stack underflow. Se top for menor que M, então, top 2 aqui no caso. Então, eu vou controlar, é muito fácil isso aqui. Eu tenho um top 2, que ele vai variar entre N e M, e esse código faz isso. E o top
que é da primeira pilha, que tá ok. Então, você tem duas pilhas aí. Um push 2 e pop 2. Da pilha 2 e um push pop da pilha 1. Tá claro? Acho que ficou, professor. Pronto. Então, já que tá claro isso, gente, implementar uma fila de menor e uma de maior prioridade. Fazer esse último aqui. Como é que seria uma fila de maior e de menor prioridade? Vamos supor, a gente vai fazer aqui somente, imagine que eu tenho uma fila, um enqueue 1, um enqueue 1, dequeue 1, enqueue 2, dequeue 2. Ok, gente? A gente pode usar aqueles enqueues e dequeues da primeira atividade, certo? Ok? Ok. Então, vamos supor que eu vou ter, então, uma função enqueue geral, em que eu vou dizer o que é que eu quero enfileirar e qual é a prioridade. Certo? Certo. E aí eu retorno. Se a prioridade for 1, for a maior, eu vou dizer assim, menor prioridade, for menor prioridade, eu vou jogar em que fila? Em QI 1, X. Certo? Se não, eu faço em QI 2, X. Certo? Como a gente colocou essas funções para retornar, então já está tudo ok aqui. Perfeito? Tá bom. Então, menor prioridade, eu jogo na menor prioridade. Maior prioridade, eu jogo na maior prioridade. Se eu fazer um dequeue, como é que funciona o dequeue? Retira da de maior prioridade. Caso esteja vazia, menor prioridade. Qual é a maior prioridade, gente? É a fila 2, não é? X igual a dequeue, fila 2. Se a fila 2 estiver vazia, ela retorna o quê? Menos 1, não foi, gente? Sim. Então, se x for igual a menos 1, quer dizer que a fila 2 está vazia, não é? É. Então, x passa a ser tirado da onde? Da fila. Isso, é. Que retorna o x. Aí, se a fila 1 estiver vazia também, aí eu vou ter o erro que vem da fila 1, então eu vou saber que o meu conjunto de filas está vazio. Certo? Mas eu só vou na fila 1 se a fila 2 tiver o quê? Vazia. Tá claro? Tá, professor. Ok, então, gente. Então, pessoal. Uma vez que a gente entendeu esses conceitos,
A gente viu, então, algumas possibilidades de construção com pilhas, filas. A gente falou também um pouco de listas. Eu deixei algumas questões aí propositadamente para vocês fazerem, para a gente discutir um pouco mais na próxima aula, né? Porque aí precisa ter um pouco de troca, precisa saber como é que está o raciocínio de vocês. Perfeito? Tudo bem. Tá ok, então, gente. Então, eu vou encerrar a gravação e a gente continua com essa discussão das listas na próxima aula. Perfeito? Beleza, professor. Muito obrigado. Bom resto de semana para todos e todas. Por favor, continue se cuidando. Obrigada, professor. Você também. Você também, professor. Valeu. Valeu, professor. Obrigado.